a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar sobre o filme Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, que é o episódio final da primeira trilogia cronologicamente. Então vamos lá. Bom, o filme começa quando a gente descobre que o Supremo Líder Palpatine foi sequestrado. Então eles mandam Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker para tentar resgatá-lo. E tem um momento bem legal em que o Palpatine tenta seduzir o Anakin a assassinar o Conde, o que ele acaba realmente fazendo. Do it. Nesse filme o Anakin começa a ter premonições a respeito da morte da Padmé. Ele acredita que a Padmé vai falecer. E assim a influência do Palpatine cresce cada vez mais no Anakin. E por causa disso a relação do Anakin com os mestres dele, com os Jedi, fica cada vez pior. Ele entra em diversos atritos com o conselho, ele quer ser um membro, mas eles não deixam, ele é aceito, mas ele não é transformado em mestre, e isso vai causando um rancor nele. E essa tensão chega ao limite quando o Palpatine é descoberto que ele é o Lord Sith, que está por trás de toda a trama, né? Uma novidade aí, entre aspas, que a gente como público já sabia há muito tempo, porque é muito descarado esse desenrolar. E ele executa a Ordem 66, onde os Clone Troopers, quer dizer, as tropas de clones, se viram contra os Jedi, que eles estão numa batalha, cada um em um lugar, eles se viram contra os Jedi e executam a grande maioria deles. As cenas são muito melhores, as batalhas espaciais são incríveis, até pelo fato de dessa vez a gente perceber que o George Lucas ele deu atenção a críticas, ele ouviu grande parte das críticas que os fãs mesmo faziam e ele ouviu pessoas melhores que ele. A gente pode ver isso porque o Steven Spielberg funcionou como um consultor nesse filme. O John Williams, como sempre, salva o filme em diversos momentos com a trilha sonora maravilhosa dele, mas isso é uma realidade desde a primeira trilogia. O mote da perda é muito presente para o personagem do Anakin. No segundo filme ele tem o medo da perda da mãe, que realmente acontece, e no terceiro filme, nesse episódio final, ele tem o medo de perder a Padmé. Palpatine faz de tudo para fazer ele acreditar que se ele for pro lado negro da força ele vai ter o poder para salvar aqueles que ele ama. Isso acontece, tem uma cena muito boa, numa espécie de ópera intergaláctica com umas bolhas de água assim, e é muito legal que ele conta a história do Darth Plagueis e ele diz que esse Lord Sith teria o poder para salvar as pessoas que ele ama. Os últimos minutos do filme são extremamente bem feitos, a gente tem diversas cenas que seriam clássicas aí da nova trilogia. A gente tem basicamente a história que todo mundo queria ver, né? Que é realmente o Anakin se tornando ali do mal. Esse finzinho de filme faz muito bem a ligação entre o episódio 3 e o episódio 4, apesar de ter um espaço de tempo bem grande. Os visuais já começam a ficar parecidos com o da trilogia original. A gente tem o embate entre o Obi-Wan e o Anakin, né? Eles lutam pela primeira vez, uma luta muito legal, muito bem coreografada ali, apesar de ficar parecendo até um pouco falso. E a gente tem pra mim o que é a melhor cena da trilogia nova, que é a decepção do Obi-Wan e a lamentação dele de falar que o Anakin era para ter trazido o equilíbrio para a força e não se unir ao lado negro. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! A gente tem um monte de cenas de luta com sabre de luz, inclusive entre o Mestre Yoda e o Imperador Palpatine, que é uma luta melhor, que ele dá aquelas piruetas malucas dele, mas também eles jogam as coisas uns nos outros, usando a força, soltam raios e o Yoda bloqueia. O fechamento do filme mesmo, praticamente o finzinho, é uma cena muito bem pensada que mostra o nascimento do Luke e da Leia ao mesmo tempo em que o Anakin é transformado no Darth Vader.
filme é certamente o melhor filme da trilogia, ele é de longe melhor que o episódio 2 e que muitas vezes melhor do que o episódio 1. Então eu vou dar pro filme 3 estrelas. Bom, na minha cabeça os outros 2 filmes funcionaram como uma introdução para esse, porque os outros 2 praticamente não fazem muito parte da história. A história que todo mundo estava querendo ver foi a desse terceiro filme. A gente vê as atrocidades que o Anakin fez, até mais do que na trilogia original. Ele mata bastante gente, ele mata inclusive as crianças. There are too many of them. What are we going to do? O que eu acho bem curioso dessa trilogia em relação com a trilogia original é o fato de cada filme ter melhorado. O primeiro é pior que o segundo, que é pior que o terceiro. Isso eu não acho que seja verdade na trilogia original. Apesar de eles terem um nível melhor, eu não acho que eles melhoraram de um filme para o outro. Bom, galera, valeu aí por assistir mais um vídeo meu. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir mais, porque já está bem próximo, mas eu vou tentar fazer o lançamento aí dos vídeos dos próximos filmes até o lançamento do Despertar da Força. Valeu e nos vemos em breve.